policiais, polícia é vocação. Polícia não é salário. Quem quer bom salário tem que trabalhar na NASA. Quando entra na polícia, já sabe a remuneração. Fala, concurseiro! O falso discurso da vocação. Eu vejo muita gente usando o papo da vocação, né? Dessa predisposição natural que a gente tem para fazer algumas atividades como maneira de manipulação, como maneira de falar assim, olha, você ganha uma remuneração ruim, mas é isso daí, tem que fazer isso daqui por vocação, o que é um absurdo, o que é ridículo, o que é infantil. Né? Primeiro que, em tese, qualquer trabalho você deveria ter vocação, né? Você deveria ter uma predisposição. Se você quer ser professor, né, você tem que gostar, tem que ter uma predisposição de falar em público, de lidar com alunos. Né, se você gosta de atividade burocrática, você tem que ter uma predisposição para isso, para protocolos, para processos e assim por diante. Mas o discurso de vocação é utilizado, às vezes, numa perspectiva elitista. Tipo, olha, você está pensando em remuneração, está pensando em dinheiro, você devia estar pensando na vocação, você tem que parar de pensar nisso. Que é uma perspectiva elitista, porque assim, muita gente tem que pagar conta e às vezes a pessoa não tem opção. E daí você fica olhando assim, eu escolhi porque eu quero vocação. Pô, que bom que você conseguiu escolher só por uma questão de gosto pessoal. Né, do que você gosta de fazer, e isso daí, dentro de uma perspectiva de um país pobre como o nosso, que muita gente, e cada um sabe o que tem que pagar, é um discurso elitista. Né? E eu tô falando porque eu encontrei esse discurso aqui, ó. Uma pessoa colocou nos comentários, a gente tava falando do concurso da Polícia Civil de São Paulo, e muita gente reclamando do salário. Ó, quem fala tão somente em não fazer por conta do salário não tem vocação para a Polícia Civil. Ela tá falando assim, ó, se você não quer fazer porque o salário paga mal, é porque você não tem vocação. Não importa se essa pessoa tem um filho com uma deficiência, precisa pagar, não importa se essa pessoa tem que ajudar os pais, não importa se essa pessoa às vezes tem um custo de vida alto não importa nada disso. O que importa é que ela não tem vocação. Então veja, a vocação ela é utilizada como essa massa de manobra, né? Como essa ideia de tipo assim, você que pensa em dinheiro, né? Você tá errado, você tem que pensar só em vocação. É uma ideia quase que romântica. E o pior está por vir. Eu estava num grupo da Polícia Civil de São Paulo, estou mais de 30 grupos, e eles compartilharam um vídeo, que depois eu descobri que é um vídeo antigo, mas certamente a ideia permanece, né? Porque esse comentário que você viu é um comentário recente, que fala muito sobre a questão da vocação. Veja, eu não estou aqui defendendo que as pessoas não têm que ter vocação, né? E eu acho que vocação tem muito aquela ideia, né, de você comprar o ingresso para o filme certo, ou comprar o ingresso errado para o filme errado, né? Não adianta você querer ser policial, né, e não saber que, você vai sofrer risco de vida, você vai ter que se submeter a determinadas condições, você vai ter que ser duro. E isso daqui é outra coisa, né? Você não entender o seu papel que você vai desempenhar em determinada atividade. E são coisas diferentes. Mas o que eu quero criticar é essa ideia de vocação acima de tudo, que você só tem que pensar em vocação, que é só pensar em algumas profissões, tá? Eu não vejo essa discussão nos grupos de tribunal e tal. Mas vamos ver o que esse deputado, o deputado Roch Barbieri, ele teve assim inúmeras legislaturas e ele falou uma besteira tão grande, que eu tenho que trazer ela aqui porque ela chega a ser chocante o que esse cara falou. Quem se elege às custas dos policiais, polícia é vocação. Polícia não é salário. Quem quer bom salário tem que trabalhar na NASA. Quando entra na polícia já sabe a remuneração. Arrisca a vida para nos proteger, nos defende, são assassinados. Mas é uma vocação que ele escolheu como professor. Quem vai... Cara, veja o que ele falou. É inacreditável, né? Polícia é vocação, assim como professor. Quer bom salário? Vai trabalhar na NASA. Ou seja, por alguma razão, que a gente não sabe qual que é, ele elenca aqui, ele que é um cara que ganha muito bem, né? Um deputado, um político, sabe que é um dos setores que melhor ganha no Brasil, fala assim, olha, você que é professor policial, você tem que trabalhar por vocação, não é por salário não. O contexto aqui é o contexto de 3 anos atrás, que estava falando sobre o aumento de remuneração da polícia. Eles falaram que não tinham dinheiro. A gente sabe hoje que
é mentira, tá? Sabe hoje que é mentira porque nessa época o caixa da Polícia Civil do governo de São Paulo sempre foi muito bom, sempre foi muito superavitário. Vai dar aula, já sabe que vai receber uma merreca, mas é a vocação de ensinar os alunos. Eu lembro quando nós aprovamos 7% no governo passado. Eu estava em Birigui, na minha cidade. Eu não gosto de ir em mercado. Cara, olha, assim, eu acho esse discurso elitista, mas assim, mostra como ele é elitista e o cara que é elitista, o cara que ele pensa que ele acha que está em outro patamar da sociedade, que ele é acima, ele não sabe disso, né? Esse deputado não sabe. Mas olha o absurdo que ele fala sobre ir no mercado e veja que discurso elitista do nobre deputado aí. Eu acho que o homem que vai no mercado ou é dono de restaurante ou é vagabundo. Eu acho que o homem que vai no mercado ou é dono de restaurante ou é vagabundo. É o que eu penso. Parei em frente ao mercado uma vez, pedi ao meu motorista, compra um negocinho lá para mim, não preciso dizer o que. Eu quero terminar com isso aí. Ele pede pro motorista dele, ele acha que quem vai no mercado é vagabundo ou dono do restaurante, né? Colocando os dois aí. Cara, olha o pensamento que as pessoas têm, né? E esses pensamentos vão ao encontro dessa ideia de, nossa, a pessoa que é vocacionada, ela não tem que pensar em dinheiro, né? Ele é deputado, tem motorista particular, não vai em mercado porque é coisa de vagabundo. Ele vive a vida dele, mas você que quer ser professor, você quer ser policial, você precisa ser vocacionado. Essa discussão não existe em tribunal. Você não fala pro tribunal, você vai ganhar pouco nesse tribunal aqui, mas tem que ser vocacionado para trabalhar no tribunal, né? Para ser um analista, Essa discussão tem em concursos policiais, tem em professor, né? E são profissões chaves na nossa sociedade. E quem que cria isso daqui, que tem que ser vocacionado e tem que ser tão somente vocacionado, não precisa pensar em dinheiro. Como se as pessoas não tivessem vida, as pessoas tivessem filho, não tivessem conta, não tivessem necessidades. É um absurdo esse pensamento que, como vocês viram aqui, eu trouxe uma fala aqui, um comentário, ainda existe. A vocação ela é essencial para que a gente tenha uma sociedade melhor, para que a gente tenha pessoas bem realizadas. Eu acho isso muito legal, né? Você conseguir buscar. Só que eu acho também que ela é uma coisa assim meio que romantizada, né? Até porque eu, por exemplo, fui policial e eu gostava de ser policial porque eu gostava de servir as pessoas, eu gostava da questão do trânsito, eu gostava de salvar vidas. Tem pessoas que querem ser policial talvez porque queiram trocar tiro com bandido e tudo bem, né? A vocação ela não pode ser algo estanque também, né? E cada entidade, órgão precisa de uma série de perfis e tudo bem também. Só que as pessoas gostam de romantizar e usar como esse triste deputado, graças a Deus não está mais na política, essa ideia da vocação como a única alternativa e você tem que ser vocacionado e não tem que pensar como se fosse aí um monge, né? Uma figura quase que religiosa, que não pensa no dinheiro, como se não houvesse necessidade. É muito triste isso. O que você acha disso? Por que a gente tem essas figuras aí? Deixa aqui nos comentários e bora estudar.